verde que temos para dar e vender, mas o Brasil ainda está engatinhando nesse negócio. Veja agora na reportagem especial do Edgar Maciel. Essa é a Arábia Saudita, país riquíssimo em petróleo. São mais de 300 bilhões de barris, a maior reserva do mundo e o grande motor da economia árabe. E se eu te disser que o Brasil tem o mesmo poder econômico do que o petróleo dos sauditas? Um mercado bem diferente, é claro. Para não dizer invisível, é o mercado de carbono. Mas nosso país está bem longe de aproveitar todo o seu potencial. E para saber o porquê, a gente precisa primeiro entender como ele funciona. É um comércio que gira em torno do CO2, o famoso dióxido de carbono, o principal responsável pelo aquecimento global. Só em 2021, o mundo inteiro emitiu 34 bilhões de toneladas na atmosfera. Essa poluição ajuda a deixar a Terra cada vez mais quente. A Europa induzirá no planeta nos próximos anos. Mas no mundo real, atingir essa meta é muito mais complicado do que para algumas indústrias, eliminar as emissões é uma tarefa quase impossível. Por isso, existe um mecanismo chamado crédito de carbono, que já movimenta 84 bilhões de dólares ao ano, quase R$500 bilhão. Na prática, funciona assim. Os créditos são como autorização para que a empresa ou um país emita gases de efeito estufa até determinado limite. Quem polui e emite CO2 tem que comprar créditos extras. Quem emite menos pode vender suas licenças que sobraram. Cada crédito corresponde a 1 tonelada de dióxido de carbono. É como se as florestas fossem fazendas de carbono. O crédito de carbono é o fruto da produção daquela floresta. Ao conservar as árvores, está conservando o carbono estocado nos troncos, nas folhas, ao invés de deixar esse carbono ser liberado para a atmosfera como CO2 por causa da queima das máquinas. Os maiores mercados estão na China, na Europa e nos Estados Unidos, que já têm suas próprias regulações. As empresas sabem até que ponto podem continuar jogando CO2 na atmosfera e como compensar quando ultrapassam o limite imposto. Mas no restante do mundo, a maioria das transações de carbono acontece no mercado voluntário. As próprias companhias negociam entre si os valores do negócio. Aqui na América Latina é como se estivéssemos na largada dessa corrida. Dos 33 países da região, apenas 4 têm políticas e metas voltadas para esse comércio: Chile, México, Colômbia e o Brasil. Os mexicanos foram expoentes. O primeiro país latino-americano a criar um imposto sobre a venda de combustíveis fósseis, principalmente para a gasolina e para o diesel. Hoje, o México opera a primeira bolsa de carbono da América Latina. Até o ano que vem, serão 32 mil toneladas de CO2 negociadas por lá. Brasil, terra da Amazônia, é o país dono de 1/3 de todas as florestas tropicais do mundo inteiro. Quando se fala em crédito de carbono, o território brasileiro tem potencial para ser disparado o líder no mercado mundial. Estamos falando praticamente de 150 bilhões por ano injetados na economia. A boa notícia, não estamos parados. São 20 milhões de créditos negociados por ano, mas falta muito para que essa economia verde renda frutos e não seja subutilizado. A gente hoje em dia certifica na... Esse mapa da Embrapa mostra as mais de 5 milhões de propriedades rurais espalhadas pelo país. São mais de 218 milhões de hectares com mata nativa e preservada. Terras que, somadas, valem mais de 2 trilhões de reais. Um território que, mantendo as árvores em pé, pode ser explorado pelo mercado de carbono. Mas ainda é preciso quebrar barreiras. Ainda tem uma disparidade entre
o que ele ganharia produzindo nessa área e o que ele está recebendo por preservar o ambiente. Um valor muito volátil, algumas iniciativas pagam valores acima dessas propostas, mas a grande maioria delas paga muito abaixo a ponto de não estimular o produtor rural a ter alguns desses programas. Os números pelo mundo já mostram uma mudança. O mercado europeu, por exemplo, começou 2021 negociando a tonelada de CO2 a 20 euros, pouco mais de R$100. O preço terminou julho de 2022 na casa dos 78 euros, 400% de crescimento. Em maio, o governo federal publicou um decreto para criar um mercado brasileiro regulado, mas ainda falta definir quais serão as regras, as metas e delimitar como as empresas e os produtores vão poder atuar. Então é fundamental para o Brasil que esse mercado regulado seja urgentemente, colocado em prática, porque ele sim vai propiciar uma valorização, desse crédito de carbono no país e possibilitar que as unidades produtivas, as propriedades rurais, por exemplo, tenham esse incentivo, de certa forma, para atrair mais investimento, para gerar mais transações. Na próxima reportagem, você vai ver como as empresas já operam neste mercado no país e conhecer um dos maiores vendedores de carbono do mundo, direto da Amazônia. Mata hoje tem muito mais riqueza de pé do que deitada. Fala, meus amigos, muito boa noite. Falando aqui direto de Balneário Camboriú, Franklin Jensen com vocês. Vamos conversar um pouco hoje sobre a Florester. Essa incrível oportunidade que está dando um pump aí na minha vida e na vida de várias outras pessoas. Essa matériazinha que eu coloquei para vocês aí, para quem já está na live, exemplifica bem o tamanho desse mercado, Mercado gigantesco, que é o mercado dos créditos de carbono, que é um mercado que já existe há alguns anos, foi implementado pela ONU, a ideia da ONU e dos países de primeiro mundo em diminuir os efeitos dos gases poluentes aí da nossa atmosfera, que estão na nossa atmosfera, E a Florester é uma plataforma digital que veio com a ideia, uma grande ideia, que pode ajudar também nessa preservação, e nós temos muito a ganhar com isso, além, é claro, dessa ajuda que nós podemos dar aí para o meio ambiente, E eu vou conversar um pouco com vocês agora, rapidamente, coisa de 40 minutos, 50 minutos no máximo, sobre esse projeto, sobre essa ideia maravilhosa. Começando agora com o programa da Florester, a forma como a Florester vem botando essa ideia no mercado, tá? Quem é a Florester? Quem somos nós? A Florester é uma plataforma de negociação digital de crédito voluntário de carbono. Criamos valor econômico nos ecossistemas naturais, incentivando comunidades a sustentá-los através da preservação. O que quer dizer isso, pessoal? A gente, como eu falei antes, a empresa, ela negocia, compra e vende créditos de carbono no mercado internacional. Isso é um negócio muito forte hoje, tá? No mundo inteiro. Grandes países aí estão trabalhando muito forte na preservação, no uso de energias renováveis para poluir menos o meio ambiente. Vocês veem até na Europa, agora a própria Europa está passando por um grande problema lá, de energético, até por isso, porque eles primaram pela ideia de trabalhar só com energia limpa. Isso não tem como fugir, e é uma tendência e vai ficar cada vez mais forte. E o que a Florester faz é isso, eles geram valor econômico nesse mercado, comprando e vendendo créditos de carbono no mercado internacional. E mais à frente eu vou explicar para vocês exatamente como funciona esse negócio. A missão, qual é a nossa missão? Trabalhar com comunidades, governos e empresas para incorporar a atividade econômica, evitando a destruição que vem da alocação e desenvolvimento de recursos insustentáveis e mal planejados. Ou seja, é utilizar os recursos da melhor forma possível, E o crédito de carbono vem com essa ideia.
de colocar valor econômico no mercado, de quem está ajudando a despoluir, de quem está preservando. Essa é a grande ideia por trás dos créditos de carbono. O que é um crédito de carbono? Um crédito de carbono representa 1 tonelada de gases do efeito estufa que deixa de ser emitida ou absorvida na atmosfera. Esse crédito funciona como incentivo financeiro para atividades menos emissoras. O que quer dizer isso, pessoal? 1 tonelada de algum gás poluente, de algum tipo de carbono que é jogado na atmosfera por uma indústria, por exemplo. Quem consegue sequestrar esse carbono, essa poluição, quem consegue tirar essa poluição do ar de alguma forma, eu vou explicar algumas formas mais à frente, tem direito a um crédito de carbono, a um título que te dá direito a vender esse crédito no mercado internacional. Projetos ambientais, por exemplo, que mantêm florestas de pé, eles têm direito a crédito de carbono, desde que a área seja certificada. Isso hoje é muito rentável aí no mercado internacional. Só que esse projeto ambiental, por exemplo, que está mantendo uma grande área de terra lá na Amazônia, de floresta de pé, ele precisa vender esse crédito, ele precisa encontrar o comprador desse crédito. E quem vai ser o comprador desse crédito? Alguém lá do outro lado do mundo, de repente na Europa, um continente que está se descarbonizando muito, muito forte. Os países lá meio que pressionam as empresas a compensarem toda a poluição que eles jogam no meio ambiente. Por exemplo, eu tenho aí uma indústria que tem como minha matéria-prima algum tipo de energia, como carvão, como petróleo. O que eu tenho que fazer hoje em países de primeiro mundo, aí, em países que estão pressionando essa compensação? Eu tenho que compensar tudo que eu jogo no meio ambiente. Por exemplo, eu jogo por mês 50 milhões de toneladas de algum gás do efeito estufa na atmosfera. Eu tenho que comprar 50 milhões de crédito de carbono. De repente, de algum dono de terra que resolveu não derrubar a mata para fazer valor econômico, de um projeto social que está preservando uma grande área de terra, de uma outra indústria que conseguiu diminuir a poluição através de métodos com mais tecnologia, e eles têm que se conectar. Um quer vender e o outro quer comprar. E quem faz isso? A Floresta é uma empresa que faz isso já há muitos e muitos anos aí no mercado internacional. E eles tiveram uma grande ideia, que a gente vai falar mais à frente. E o mercado, né? Como é que é o mercado de carbono hoje? Estudos apontam que até 2050 o mercado global de carbono poderá chegar a 22 trilhões de dólares. Incentivos financeiros que, somados a uma regulação mundial sobre as atividades poluidoras, ajudarão a combater grandes alterações no clima e apoiar a sustentabilidade em todo o planeta. Imagina, gente, hoje nós temos aí cerca de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no mundo, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Estudos apontam aí que até 2050 nós vamos chegar a 10 bilhões de pessoas. A nossa população vai chegar a 10 bilhões de pessoas. É muita gente. A gente precisa de muito mais indústria, precisa de fabricação de muito carro, de roupa, de casa. Tudo isso requer uma manufatura que é feita pelas indústrias, entendeu? E essas indústrias, elas vão poluir cada vez mais. Então, a ideia de dar valor econômico, dar subsídios para aquela empresa que polui menos, ou para aquele projeto ambiental que está mantendo uma grande área de terra, de floresta de pé, é uma grande ideia. Uma ideia que nasceu na década de 90 ainda pela ONU, Organização das Nações Unidas. Gerando esse valor econômico, fica muito mais fácil de haver preservação, né? Hoje, se eu tivesse, digamos que eu sou um grande latifundiário, dono de terras, como é que eu consigo fazer para tirar valor econômico das minhas terras, da minha floresta? Eu tenho que derrubar, tenho que vender a madeira, planto capim, planto algum tipo de cultura, soja, alguma coisa assim, crio gado. Com o advento do crédito de carbono, eu não preciso, eu consigo tirar um ganho bem interessante mesmo, a partir de uma grande área certificada. Só que isso não é fácil, isso não é simples, isso requer um grande investimento inicial, tem que ser uma área de terra muito grande para valer a pena esse investimento. Eu vou me utilizar de grandes certificadoras aí, na maioria americanas ou europeias, que vão vir
na minha propriedade e essa área dizendo quanto eu produzo de carbono, quanto eu produzo de crédito de carbono, e esse crédito eu vendo para empresas como a Florester que vão negociar elas no mercado internacional. Essa é a ideia. O mercado está crescendo muito, como eu falei agora há pouco, serão quase 10 milhões de pessoas até 2050. Imagina quanto vai chegar o crédito de carbono, quanto ele vai valorizar o mercado internacional, a que tamanho que vai chegar isso. Hoje, um crédito de carbono no mercado europeu, ele está valendo quase 100 euros. Não é fácil, é um valor bem alto. E qual foi a ideia da Florester? Como a Florester faz para trazer esse mercado para nossas mãos? Porque só grandes players mexem com isso hoje. Grandes donos de terra ou grandes burocratas, donos aí de políticos que negociam isso entre países, que regem as leis, ou grandes indústrias que precisam para fazer a sua compensação. Nós, meros normais, mortais, não temos acesso a esse mercado que hoje é bilionário e logo vai se tornar trilionário. E a Florester trouxe uma ideia, uma forma de fazer com que eu ou você possamos fazer parte desse mercado, através da tecnologia blockchain. A tecnologia blockchain nós conhecemos aí desde 2008, com a criação do Bitcoin, o advento do Bitcoin, e ela se provou, ao longo aí de 14 anos, a forma mais segura e rápida de transação dentro da internet, que hoje é o maior mercado que tem no mundo, né? Ou seja, com a tecnologia blockchain eu consigo transacionar com muita tranquilidade, com muita segurança. E, através da tecnologia blockchain, foi criada um token, uma criptomoeda, para o mercado de crédito de carbono. Essa criptomoeda é a Flor. A Florester desenvolveu uma criptomoeda para o mercado de crédito de carbono, tornando o processo mais inteligente e menos burocrático. Flor possui carteira digital, permitindo o empoderamento total de suas moedas. Flor funciona em uma plataforma de negociação totalmente online, onde qualquer informática e internet pode acessar através de um dispositivo inteligente e negociar esse criptoativo da economia verde. Ou seja, pessoal, olha que ideia inteligente. Hoje, a tokenização tem se tornado normal nos nossos mercados, na nossa sociedade. E a Florester trouxe isso para o mercado de crédito de carbono, com a ideia da tokenização do crédito de carbono através de uma criptomoeda, fazendo com que qualquer um de nós, qualquer pessoa possa adentrar esse mercado, adquirindo essas moedas. Eu compro uma moeda hoje, que foi lançada pela Florester a um valor muito baixo mesmo, centavos, e ela pode aí, quem sabe um dia, como o próprio Bitcoin, que é o nosso maior exemplo, alçar grandes valores. A ideia por trás de todo o projeto é que um dia uma moeda Flor seja igual ao valor de um crédito de carbono. Isso pode demorar, claro, pode demorar 1, 2, 5, 10 anos, mas quem agora se atentar a essa baita oportunidade pode guardar moedas aí e amanhã ou depois multiplicar muitas vezes seu capital, como aconteceu com o Bitcoin. Tanto eu quanto diversas pessoas que eu conheço perderam essa oportunidade do Bitcoin. Eu cheguei a comprar Bitcoin quando era bem barato, não tão baratinho, não centavos ainda como é a Flor hoje, mas eu já cheguei a comprar um Bitcoin por R$900. Hoje, o Bitcoin está mais de R$100 mil, entendeu? Só que na época que eu comprei, eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje sobre o mercado. Hoje eu opero, eu compro vendo moedas, tenho uma didática muito maior sobre o mercado cripto. E eu não perco mais oportunidades como essa. A Flor, para mim, é a oportunidade do momento. E por isso que eu estou aqui hoje, nessa live, mostrando para vocês e falando que realmente nós temos uma baita oportunidade. E como é que foi, o desenvolvimento, a ideia desse projeto? Em 2018, a ideia desses empresários que já negociavam crédito de carbono há muito tempo nos Estados Unidos da América, comprando e vendendo crédito de carbono, comprando lá de projetos sociais, por exemplo, e vendendo para grandes industriais. De 2018 até 2022, no começo de 2022, foi feito todo o desenvolvimento do projeto e a estruturação. Em 2022, janeiro de 2022, nasceu a Flor, nasceu a criptomoeda da economia verde. E a ideia
Nós estamos desde janeiro numa pré-venda, num pré-marketing, com a moeda muito barata, 5 centavos de dólar. A Flor nasceu a 5 centavos de dólar. E seguindo o roadmap agora, em janeiro de 2023, janeiro, fevereiro, março, primeiro trimestre de 2023, ela vai ser lançada para corretoras, vai ser aberta para o mercado, vai começar a listagem dela em corretoras no mercado. Abrindo para o mercado, o que acontece com esse token, né? Ele pode valorizar, ele pode desvalorizar, tudo depende do projeto e da comunidade que está hoje alavancando esse projeto. Vocês lembram do Bitcoin? O que fez o Bitcoin valorizar tanto? O que fez o Bitcoin chegar no valor que ele é hoje? Uma comunidade forte, que acredita no valor do projeto. O Bitcoin começou com uma pessoa, uma pessoa desconhecida, chamada Satoshi Nakamoto. Essa pessoa, esse pseudônimo, como muitos dizem, ele passou essa ideia para outros cientistas da computação, outras pessoas que começaram a se envolver com o negócio, e isso foi se proliferando muito, muito. Em 2010 foi feita a primeira transação, onde o Bitcoin não tinha valor ainda, não se sabia o valor do Bitcoin, ele era dado. E a partir de lá, depois da primeira negociação, como a maioria conhece aí, que foram 2 pizzas por 10 mil Bitcoins, ele começou a ser precificado em centavos. Hoje, um Bitcoin, ele está no momento, $20.589, quase $21 mil, mais de 100 mil reais. Imagina, pessoal, quem naquela época segurou alguns bitcoins. Eu não digo muito, não digo comprar milhares de reais em Bitcoin, mas quem segurou, quem comprou 50, 100 dólares, hoje é milionário, porque ele valorizou milhares de vezes. Não só o Bitcoin, vários outros projetos bons, bem fundamentados, de criptomoedas, tiveram uma valorização gigantesca no mercado. E essa foi a ideia, para trazer valorização para esse token, para o token Flor. A ideia de expansão global, como é que ela funciona? A Flores tem como objetivo mais importante deste projeto a criação de uma grande comunidade. Indivíduos e empresas podem negociar gerando lucros em uma economia verde, auxiliando na remoção dos gases do efeito estufa, causando um impacto climático positivo. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Como eu falei agora há pouco, para esse token ganhar valor no mercado, as pessoas precisam conhecê-lo. Precisamos de uma grande comunidade. As pessoas precisam saber para que veio esse token para o mercado, o quanto elas podem ajudar o meio ambiente adquirindo esse token. Essa é a grande ideia, essa é a construção de uma grande comunidade que vai alavancar o valor desse criptoativo. E quem foi escolhido para gerenciar todo esse negócio, toda essa plataforma da Forester? Nosso CEO, o senhor Flynn McCarthy. Nós conhecemos o Flynn McCarthy esse ano, é uma pessoa nota 1000, entendeu? Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com ele rapidamente, ele estava em Las Vegas, trocamos uma ideia rápida em algumas dúvidas que a gente tinha sobre o projeto, maravilhoso. E quem que o nosso CEO, o senhor Flynn McCarthy, escolheu para colocar esse negócio no mercado? O senhor Ricardo Angulo. O senhor Ricardo Angulo é um profissional nota 1000 no mercado. Ele conheceu o marketing de rede ainda muito novo. Ele me falou isso pessoalmente, que ele conheceu, através de uma reunião que nós tivemos, ele conheceu o marketing de rede aos 17 anos, na Amway, e bateu depois, com o tempo, na porta em porta, vendendo por porta em porta, foi conhecendo o marketing, foi aprendendo. Com o tempo, ele bateu todos os patamares na Amway, depois desenvolveu outros projetos na área também, projetos de produto, né, e hoje ele acumula aí mais de 40 anos nessa indústria, já teve equipes gigantescas com mais de 100 mil membros em vários países do mundo, é realmente um profissional de sucesso. E o Ricardo trouxe para a ideia de essa comunidade através de um sistema de marketing de rede. Nós temos hoje um sistema de marketing de rede que alavanca a comunidade, trazendo pessoas para conhecerem esse maravilhoso criptoativo. Seja um parceiro do meio ambiente Forester. A Forester tem um forte e surpreendente modelo de negócios baseado na compra e venda de
créditos de carbono, dando sustentação à mineração do token Flor, associado a um plano de marketing que impulsiona o crescimento da comunidade e aumenta a capitalização de nossa moeda verde. O constante crescimento privilegia a estabilidade e sustentabilidade da operação, sem comprometer a saúde financeira da companhia. Como eu disse para vocês antes, a grande ideia por trás de tudo é criar essa comunidade. Essa comunidade veio através do marketing de rede. Está vindo, né, na verdade, crescendo muito rapidamente através do marketing de rede. E o sistema Florester, o sistema que tem por trás do sistema Florester, é um sistema muito rentável, que é a compra e venda de crédito de carbono. É esse sistema quem financia todo o projeto, quem remunera os contratos, quem fabrica as moedas, todo é o sistema de compra e venda de créditos de carbono, tá? E hoje, para alavancar essa comunidade, a empresa oferece investimento dentro desse mercado, dentro do mercado de crédito de carbono. E como funcionam esses investimentos? Nós temos hoje 6 pacotes de investimento para você que quer rentabilizar no mercado de crédito de carbono. São os pacotes de $50, $200, $600, $1.200, $2.400 e $4.800. E o que eu ganho, né, quando eu adquiro um pacote desses? Vamos lá, para a gente ver mais de perto. O pacote de $50 e $200, esses 2 pacotes especificamente, eles têm contrato, na verdade todos os pacotes têm contrato de 1 ano. Você tem um contrato com a Florester de 365 dias, certo? Dentro desse tempo, a Florester vai te dar um ganho nesses 2 pacotes de 210% do seu capital. Por exemplo, eu invisto aí $200, eu vou receber 210%. O meu capital mais a diferença para chegar nos 210%. Uma pela outra, no final das contas, eu mais do que dobro um pouco o meu capital, dentro de 1 ano, tá? Tendo uma rentabilidade mensal que vai entre 8% a 20% ao mês. Lembrando que a rentabilidade ela tem que ser média, algo em torno aí na casa dos 17%, porque eles têm que me dar, ao longo de 1 ano, 210% do meu capital, certo? O próximo contrato é o de $600. $1.200 e $2.400. Nesses 3 contratos, nós temos aí um ganho, um profit, ao longo de 1 ano, de 215%. Aumenta 5%, porque você está adquirindo um contrato maior. Você é um parceiro que está entrando mais forte na operação hoje. Então, você tem que ganhar um pouco mais. Então, você vai ganhar 5% a mais em cima desses investimentos, tá? E o pacote top, o pacote maior, de quem realmente está aí entrando forte com a empresa, é o de $4.800. Adquirindo esse pacote, você vai ter um ganho total de 220%. 10% a mais do que os pacotes menores, tá? Todos têm uma rentabilidade maravilhosa, é um ganho muito acima do mercado convencional e valem muito a pena. Lembrando também que a gente tem uma taxinha de adesão de $10 em qualquer um desses pacotes, tá? Como eu faço hoje para comprar um desses pacotes dentro do sistema Florester? Como eu adquiro um desses pacotes? Eu transfiro Litecoin ou Bitcoin para dentro da plataforma da empresa. Nessa transferência, eu fico com o valor pareado em dólar dentro do sistema. E eu consigo ativar o meu plano instantaneamente, de maneira prática e fácil e muito rápida. Instantaneamente eu já ativo o meu plano, no dia seguinte, 24 horas depois, eu já recebo o primeiro ganho. Os ganhos são pagos de domingo a domingo, tá? Todos os dias você vai ver cair valores no seu back-office. Mais uma coisa muito importante, preocupada com seus clientes, ela é uma empresa americana, nos Estados Unidos tem Pix. Eles conseguiram para o Brasil, através de uma fintech brasileira, que tem um banco, o sistema de Pix para a plataforma. Por exemplo, se você não precisa movimentar criptomoedas, você também pode adquirir o seu plano através de Pix dentro do sistema, de uma maneira rápida, fácil e simples, tá? Eu indico a todos os amigos que estão nos assistindo que, por favor,
criptomoeda? É muito simples, é muito fácil você entrar numa corretora hoje para fazer uma carteira. É muito mais fácil até do que entrar num banco e abrir uma conta num banco. Numa corretora é muito mais fácil, você não precisa de análise de crédito, de praticamente nada. Você tem que fazer um pequeno cadastro, um KYC, que é normal em todo ambiente da internet, com alguns dados e uma fotinha sua, e você já está cadastrado no mercado cripto, onde você pode transacionar criptomoedas em qualquer lugar do mundo. Não fique de fora desse mercado. O mercado cripto ainda é muito novo, ele está recém-nascendo no mercado financeiro, mas é um mercado que hoje nos traz mais lucros. Eu mudei a minha vida financeira e conheço inúmeras pessoas que mudaram sua vida financeira com o mercado das criptomoedas. Não deixem de fazer o seu cadastro numa corretora, é muito importante, e de repente pode dar um pump legal na sua vida, aí vai que você compra uma criptomoeda aí como a Flor, que tem um potencial gigantesco de valorização. Pensem, meus amigos, esse token está valendo hoje 5 centavos de dólar. 5 centavos de dólar. Um crédito de carbono no mercado europeu está chegando a $100. Imagina se você consegue vender esse token daqui a pouco a $10, a 10 centavos que seja. Você só dobra o seu capital. Mas vamos sonhar um pouquinho mais. Ele bate $1 no mercado internacional. $1. Você faz 20 vezes o capital que você tiver em Flor. 20 vezes. E quem sabe um dia, quem sabe a gente não está aí num projeto que pode alavancar muito mais vezes. Nós temos projetos no mercado cripto aí que alavancaram mais de 20 mil vezes, 20 mil % do valor inicial dele. O próprio Bitcoin foi um desses. Ou seja, é uma oportunidade que não pode ser perdida. E o saque, né? Como é que funciona o saque? Que, na minha visão, é o mais importante, é o que a gente mais está buscando num projeto como esse, é rentabilizar, fazer ganhos. Saques na Florester são super tranquilos, sem muita pegadinha, sem dificuldade. Você precisa apenas ter $20 de ganho. Tendo $20 de lucro já, de ganho na plataforma, eu já consigo fazer um saque. E como eu saco? Como esse valor vem para mim? 90% de todos os meus ganhos vêm em Litecoin. Litecoin é uma criptomoeda super antiga, é a primeira altcoin, uma das primeiras altcoins que nasceram após a criação do Bitcoin. Ela existe, se eu não me engano, desde 2013, e ela existe em qualquer corretora do mundo hoje. Você consegue adquirir Litecoin, vender Litecoin, liquidar, e nas exchanges brasileiras, as corretoras brasileiras, você troca Litecoin por reais, por exemplo, e consegue mandar através de um Pix para a sua conta no banco. Muito fácil, muito simples, muito rápido, tá? E 10% de todos os seus ganhos vem em Flor, criptomoeda da economia verde, o token da economia verde, o token que nós estamos guardando, que nós estamos acreditando que vai alçar grandes valores aí no mercado. 10% em Flor e 90% em Litecoin, uma moeda com liquidez total. Lembrando que esses 10% em Flor, você, se não quiser ficar com a moeda, pode trocar dentro do próprio sistema, dentro do próprio back-office, por Litecoin. Ou seja, a empresa não está te empurrando a moeda, você vai adquirir a moeda porque você quer. Você, como eu, vê nesse projeto, vê nesse token muito fundamento, muita chance de valorizar várias vezes e você botar um bom dinheiro no seu bolso, entendeu? Então, eu estou segurando muito as Flor, que estão na minha carteira, seguro os 10% que eu recebo e ainda compro mais um pouquinho todo mês. Então, meus amigos, porque eu acredito muito no projeto, eu estou vivendo isso já há algum tempo, entendeu? Isso já tá impactando na minha vida pessoal. Então, eu acho que vai impactar mais ainda, porque quando essa moeda entrar no mercado, vai valorizar demais, e eu vou segurar até o ponto que eu ver que realmente ela já deu um bom ganho, vou começar a liquidar aos poucos. Quem sabe, né, que lá no futuro eu não tenho uma quantidadezinha de moeda guardada aí, ela não bata um valor bem alto. Os saques são muito rápidos, tá? O sistema eles nos pede de 15 minutos a 24 horas, os meus saques duram na média de 40 minutos para cair na minha carteira, e se você quiser sacar toda hora, você pode sacar 2, 3, 5 vezes por dia, se você quiser, só que você vai pagar uma taxinha maior, você paga 10% de taxa de saque. Se o sistema entender que o teu último saque foi há 15 dias atrás, essa taxa cai pela metade, você vai pagar 5% de taxa de saque.
Se você sacar mensalmente, todos os meses fizer um saque, você não paga, você é isento de taxa de saque. Então, pessoal, até agora a gente viu o que aqui? Duas formas de ganho. Duas formas de ganho muito interessantes, muito inteligentes e muito rentáveis. Uma é no investimento no mercado de carbono, que te dá um ganho aí de mais que dobra o seu capital dentro de um ano. Nós vimos um segundo forma de ganho, que é quando essa moeda for listada, você vai ter você pode vir a ter uma grande valorização nesse token, no token Flor. E agora nós estamos indo para uma terceira forma de ganho que a Florester te oferece. Para você ser um divulgador do projeto, para que você participe da comunidade Florester, para que você nos ajude a colocar essa moeda no mercado e fazer uma comunidade forte, a Florester te dá bonificações, ela te dá ganhos em dinheiro, tá? O primeiro ganho é a indicação direta. Todas as vezes que alguém se cadastra com o meu link, o link que eu divulgo na internet, o link que eu passo para um amigo, o link que eu passo para qualquer pessoa que vai fazer um cadastro também no sistema e vai fazer um investimento, esse link me rende um bônus, me rende uma comissão de 10% do valor que esse meu indicado colocou dentro do sistema. Comprou lá em planos de rentabilidade. Por exemplo, eu vendi aí pro Nelson um plano de $200. O Nelson comprou um plano de $200, eu na hora recebo $20. Esses $20 eu já posso sacar, porque já está liberado para mim fazer o saque a partir de $20. Faço esse saque, boa parte dele vem em Litecoin, se eu quiser sacar tudo, eu transformo tudo em Litecoin, mando para minha corretora, faço um Pix para minha conta no banco. Ou seja, em poucos momentos, aí, poucos minutos, eu tenho esse dinheiro na minha conta bancária para ser usado na hora. Ou seja, é um bônus maravilhoso e ajuda muito. Mas o bônus que muda a nossa vida, que pode mudar a nossa vida, muitas pessoas aqui já trabalham há algum tempo nesse mercado, sabem do que eu estou falando, é o bônus de equipe. O bônus de equipe é maravilhoso, é o bônus do $1 milhão, que já mudou a vida de diversas pessoas. Como funciona esse bônus? Ele te paga de 6% a 8% de todas as pessoas que estão envolvidas a partir do seu negócio, quando você inicia, porque quando você compra um pacote na Florester, você está iniciando um negócio. Você inicia um negócio que pode ser muito grande. Você pode transformar o seu login numa organização financeira gigantesca. Eu digo isso porque eu já consegui fazer, num projeto parecido com esse, uma organização gigantesca de milhões, onde eu tinha mais de 20 mil pessoas na minha equipe. Isso era impensado para mim há alguns anos atrás, e isso se tornou realidade. Parece muito complicado, mas não é. E como é que funciona a diferença dessa bonificação? As contas que têm o valor de $50, $200, $600 e $1.200 me dão um ganho de toda a equipe, de todo mundo que entrou no meu login, de 6%. O pacote de $2.400 de investimento, se eu tiver um pacote desses, toda a minha equipe vai perfazer para mim um bônus, que pago pela empresa, de 7%. Se o meu pacote principal for um de $4.800, eu consigo ganhar de toda a minha equipe 1% a mais, 8%. E isso pode ser algo muito grande, tá? Se você não conhece esse bônus ainda, eu peço a você que chame a pessoa que te convidou para essa reunião agora e peça para ela te ensinar como funciona isso, porque é maravilhoso e transforma vidas. Mudou a minha vida e a de diversas pessoas que eu conheço. A Florester, além desses bônus, ela ainda te dá algumas gratificações, dependendo do tamanho da sua equipe. A sua equipe cresceu bastante, então a Florester vai te bonificar por isso. Ela está vendo que você realmente é alguém que está ali imbuído na tarefa de fazer o negócio crescer, de crescer a comunidade, e você quer ganhar dinheiro com a comunidade. Então a Florester vai te ajudar nisso. Como é que funciona? O primeiro é o Team Leader, o primeiro patamar. Como funciona o patamar Team Leader? Eu tendo 10 mil pontos dentro da minha organização, lembrando, para quem não conhece esse bônus,
10 mil pontos é igual a 10 mil dólares. No sistema, um ponto vale $1. Digamos que não são 10 mil pontos que eu coloquei, não são pessoas que eu convidei, são pessoas que são convidados a partir das pessoas que eu convidei. Não precisa ser diretamente ligado a mim. Eu convidei o Nelson, como eu falei agora há pouco, e o Nelson convidou o Rangel, por exemplo. O valor que vem do Rangel soma nesses 10 mil pontos ou 10 mil dólares que tem dentro da minha organização. Dali em diante, não interessa quantas pessoas entrem, eu vou fazer pontos, tá? E esses primeiros 10 mil pontos vão me dar um ganho, a Florester me dá isso a título de gratificação de $100 e mais 100 moedas Flor, fora todos os outros bônus que eu já ganhei, tá? O segundo patamar é o de coordenador. Em coordenador, com 25 mil pontos na minha equipe, eu vou ganhar $200 e mais 200 moedas Flor. O terceiro patamar de supervisor, com 100 mil pontos na minha equipe, vai me dar $500 de ganho, mais 300 moedas Flor. Daqui em diante, o sistema entende que eu realmente estou com uma equipe forte e a gente está trabalhando para o crescimento da comunidade. Então, os prêmios são mais vultuosos, são muito maiores. O próximo prêmio, quando eu alço o patamar de gerente, é uma viagem para o Caribe com um acompanhante. Pensa, pessoal, você ser premiado, uma viagem totalmente paga para o Caribe, com mais um acompanhante, levar sua esposa para uma viagem com um acompanhante para o Caribe, mais $700, mais 400 moedas Flor, que você pode trocar por dólar, gente, é surreal, tá? É um negócio realmente diferenciado. Para isso, para conseguir conquistar, alçar esse prêmio, eu tenho que ter dentro de toda a minha organização 250 mil pontos, tá? E 2 indicados. Eu tenho que trazer, eu vou ter que ajudar 2 pessoas da minha equipe. Eu tenho que pegar lá o Júnior, por exemplo, e o Kleber. Pega o Júnior e o Kleber, pô, vocês vão crescer comigo, gente, e a gente vai explodir nesse negócio. Eu vou ajudar vocês e vocês vão me ajudar. Vamos para cima. Vamos fazer acontecer. Então, eu ajudando eles e eles me ajudando, eu bato todos os patamares da empresa, chego ao topo, ganho milhões com esse negócio. Preciso apenas de 2 pessoas tão comprometidas quanto eu, tá? Porque aqui, ó, eu tenho que ter 2 indicados que tenham batido o ouro, que é o patamar anterior. 2 indicados ouro, mais 250 mil pontos. O próximo patamar é o patamar de diplomata. No patamar diplomata, eu ganho essa baita motocicleta BMW, mais $500 e 500 moedas só. Para isso, eu preciso ter 500 mil pontos e 2 gerentes na minha equipe, 2 que ganharam ali a viagem, né? O próximo patamar é o de vice-presidente, onde eu ganho esse sedã de luxo, mais $2.000 e mais 600 moedas só. Para bater o vice-presidente, eu preciso de 1 milhão de pontos e mais 2 indicados que bateram a moto. E para finalizar o game, virei o jogo, eu vou ganhar essa baita BMW esportiva, mais $3.000 e mais 700 moedas só. Para isso, eu preciso aí 3 milhões de pontos na minha equipe e mais 2 indicados que bateram vice-presidente. Meus amigos, é realmente surreal. Quando eu chego nesse patamar aqui, gente, eu sei que tem pessoas na sala aqui que já bateram prêmios em outros negócios. Quando eu chego nesse patamar aqui, o valor do carro, ele já é isso aqui na minha vida, ele representa isso na minha vida. É mais uma gratificação que eu estou ganhando, porque eu já tenho valores aí eu já estou andando até num carro melhor do que esse. É assim que funciona o mercado, tá? E eu quero... Aqui a gente encerra, tá, a apresentação da empresa, e eu quero mostrar mais algumas coisinhas bem interessantes para vocês aqui, rapidamente, antes da gente bater um papo aí, tá? Como eu falei para vocês antes, a empresa, ela nos bonifica com todos esses ganhos, tudo isso que nós temos de ganhos, inclusive os planos através do mercado de carbono. Para quem não conhece, o mercado de carbono, ele hoje é gigante. A grande maioria das grandes empresas no mundo hoje, elas se descarbonizam, no mínimo para mostrar para o seu cliente que ela é uma empresa amiga do meio ambiente. Isso faz muita diferença.
como vocês estão vendo aqui, ó. Ah, só um pouco que não compartilhou. Só um pouquinho aqui que eu vou compartilhar uma tela bem legal para vocês. Agora sim. Então, pessoal, como eu falei antes, grandes empresas no mundo hoje estão se descarbonizando. Olha só, algumas empresas que eu puxei no Google aqui, ó, digitei empresas que compram crédito de carbono. Apple, Ambev, Amazon, Boticário, Natura, iFood, Unidas. Eu sei também que as companhias aéreas brasileiras todas se descarbonizam, né? A Natura, pelo que eu sei, é a maior descarbonizadora que tem no Brasil hoje, é a que mais adquire crédito de carbono. O iFood, todas as vezes que você faz uma compra através do iFood, eles mandam para você um e-mail dizendo que eles apoiam a descarbonização e eles se carbonizam comprando crédito de carbono. Ou seja, mercado gigantesco, tá? Olha aqui, quem que está adquirindo crédito de carbono? O BNDES. Aqui, matéria do começo do ano, de maio de 2022, o BNDES vai comprar 8,7 milhões de crédito de carbono. Ou seja, é um negócio realmente gigantesco. Aqui, de novo, ó, Banco do Brasil compra crédito de carbono para compensar, provavelmente, Todo mundo, meus amigos, de alguma forma causa poluição através de carbono. Você dirige o seu carro, ele emite monóxido de carbono. Você anda de avião, também emite lá uma queima de combustível, mais carbono na atmosfera. De diversas formas aí, acaba ajudando a poluir. É mais ou menos assim que funciona. Eu vou mostrar para vocês mais um negócio rapidinho aqui, porque eu também não quero deixar vocês